Estamos no ar com Entre Elas, o podcast da Procuradoria da Mulher da Câmara de Ourinhos. Aqui no Entre Elas vamos trazer sempre para você que está nos ouvindo ou nos assistindo temas relacionados aos direitos das mulheres e também ao combate à violência contra as mulheres. Esse é o nosso segundo episódio do Entre Elas. Estamos no Outubro Rosa. E claro que neste segundo programa vamos continuar com este tema relacionado à prevenção do câncer de mama e também vamos debater outros temas, não só como o câncer de mama, o câncer de útero também. Estou muito feliz porque hoje estou aqui com minha amiga Fernanda Massai, companheira de trabalho na Procuradoria da Mulher. Muito obrigada pela sua presença. Também estamos recebendo com muita alegria a doutora Ana Beatriz Maringolo Piottini, que já veio muitas vezes aqui na Câmara com a gente, mas a primeira vez aqui nos nossos novos estúdios. E também a querida Leia Gonçalves, que também já esteve com a gente aqui, também estreando nossos novos estúdios do Grupo Amigas do Peito. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Tenho certeza que será incrível o nosso bate-papo aqui hoje. E nós, na verdade, estamos trazendo este tema do câncer de mama, da prevenção do câncer como um todo, para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas cuidam dos outros, vamos dizer assim. E muitas vezes acabam se deixando de se cuidar, deixando de olhar para si. E esse Outubro Rosa é um chamado mundial para todas as mulheres olharem para si, não é mesmo, gente? Então, nós estamos aqui em Ourinhos, temos vários serviços, na verdade, relacionados ao cuidado com a saúde, mas temos a nossa unidade de oncologia da Santa Casa aqui de Ourinhos. Eu queria começar com a doutora Ana Beatriz, para ela contar um pouco para a gente, apresentar esse serviço de oncologia, como ele é realizado. Claro, não trata diversos tipos de câncer, na verdade. SUS, a gente sabe que é 90% de atendimento SUS. Isso é uma grande notícia, uma grande ação, na verdade, que acontece aqui em Ourinhos não há muito tempo, né? A gente sabe também que antes muitos pacientes tinham que ir para Jaú, tinham que ir para Marília, muitos ainda vão, né? Mas temos um grande trabalho já sendo realizado aqui na nossa cidade. Então, doutora, fica à vontade, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, gente, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, nosso serviço de oncologia de Ourinhos, então a gente tem o serviço de oncologia clínica, né? Sob meus cuidados, que sou oncologista clínica. A gente geralmente trata os tumores prevalentes, que são câncer de mama, câncer de cólon, câncer colo uterino, câncer coloretal, câncer de próstata, que é um dos mais prevalentes nos homens também, câncer de pele. E nós temos também alguns outros casos que nós estamos atendendo, câncer de cabeça e pescoço, porque assim, nós temos muito acesso à quimioterapia, nós temos todos os protocolos. Radioterapia também, a nossa máquina é extremamente atualizada, nova, e nós conseguimos tratar todos os tipos de tumores com rádio e quimioterapia. O nosso grande impasse, o nosso único problema em relação aos procedimentos cirúrgicos. Então, mastologia nós temos o Dr. Leonardo Fleury, excelente. Câncer coloretal nós temos o Dr. Tiago. A nossa única dificuldade é o acesso à cirurgia aos outros tipos de tumor, mas a gente está lutando para isso também. Um exemplo, câncer de pulmão. Então, os casos que dá somente para fazer radioterapia ou quimioterapia, a gente consegue acessar esse tratamento aqui. A gente tem vários pacientes. Então, a parte agora de cirurgia torácica, que é uma das dificuldades que a gente vem enfrentando, cirurgia de cabeça e pescoço, mas o nosso objetivo é tratar todos os tipos de câncer. E, doutora, o hospital ele funciona de segunda a sexta, né? Segunda a sexta-feira, inclusive à noite. A gente tem a radioterapia, né? Que nós atendemos além da região aqui. A radioterapia, o nosso acesso ainda é um pouco maior, então a gente pega a região de Marília. Que eu ia perguntar, porque acho que provavelmente não atende só pacientes de Ourinhos, né? Contempla também não, pacientes. Nós atendemos toda a região, inclusive a de radioterapia, o acesso ainda é maior, inclui até mais regiões. Então, a gente está trabalhando até à noite, de segunda a sexta-feira. E as internações acontecem na Santa Casa, sob nossa supervisão também. Então, caso os pacientes seja necessário uma internação por conta de alguma complicação da quimioterapia ou da radioterapia, a gente também interna os pacientes. E, doutora, o mês de outubro, né, ele é
mundialmente marcado por essa questão da prevenção do câncer de mama e do colo uterino. Os números, eles são alarmantes mesmo em relação a esses dois tipos de câncer? Gente, o câncer em si, só para vocês entenderem, o câncer ele é uma multiplicação descontrolada de células, tá? Que acaba desencadeando o tumor, né? Que é os famosos tumores malignos, né? Então, todo câncer, é importante colocar que todo câncer é maligno. E a gente vem vindo nos últimos anos um aumento crescente do câncer. Tanto em pacientes mais idosos quanto em pacientes mais jovens. As causas, a gente ainda os estudos estão sendo feitos, mas eu acredito que a gente tem muita relação com a alimentação, com o estilo de vida, né? Com hábitos, então o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, e a gente tem os fatores de proteção, né? A gente tem alguns relacionados mais a algum tipo de tumor. Um exemplo, câncer de pulmão, a gente tem uma associação muito direta com o cigarro. Alguns outros não têm tanto associação com o cigarro, mas ele é um fator de risco para quase todos os tipos de câncer. No caso do câncer do pulmão associado ao cigarro, seria aquele tipo de doença que se adquire por um mau hábito? Exatamente. Não é que a pessoa já tem uma predisposição? Isso provavelmente alguns pacientes podem ter que ter uma predisposição, porque nem todos os pacientes que fumam vão conseguir desenvolver o câncer. E nem todo câncer de pulmão é só em pacientes que fumam. Então, eu tenho vários pacientes, atualmente tem alguns pacientes jovens que nunca fumaram, que têm algumas mutações conhecidas, tá? Que têm câncer de pulmão também. Mas a principal causa é o tabagismo. Então, é um principal fator de risco. Por isso que a gente aborda tanto essa questão da cessação do tabagismo, porque, principalmente, diretamente com o tabagismo, câncer de cabeça e pescoço também, está muito relacionado com cigarro. Mas todos os outros. Ele é um fator de risco para quase todos os tipos de câncer. Todos os tipos de câncer. E, doutora, a gente estava até batendo um papo antes aqui de começar a nossa gravação, falando sobre essa questão, né, da importância da prevenção, né? A prevenção que tanto se fala, façam exames, tenha hábitos saudáveis. E também a gente estava falando sobre a vacina, no caso do câncer de colo uterino. Fala um pouco sobre isso pra gente, doutora. Existe, então, vacina contra o câncer? É super importante a gente colocar que a vacina não é para todos os tipos de câncer, tá? A gente não tem. Um exemplo nosso seria super interessante se a gente tivesse uma vacina para o câncer de mama, né? Sim. Mas para o colo de útero, a gente tem. Então, dos 9 aos 15 anos, a gente tem a vacina contra o HPV. Tá? Inclusive, tem essa campanha nas escolas. É super importante os pais estarem cientes disso, conscientizarem, porque ele previne, e não só ao câncer de cabeça, ao câncer de colo de útero, também câncer, um exemplo de cabeça e pescoço, que tem alguns que são relacionados ao HPV, câncer de ânus. Então, assim, tem vários cânceres que estão relacionados ao vírus HPV e a gente tem essa vacina que previne. Tá? Então, essa é uma forma de prevenção primária. A gente deixa de desenvolver o câncer. Tá? Relaciona muito prevenção primária, tudo o que você faz para que você diminua a chance de você desenvolver o câncer. Como exemplo, atividade física, amamentação no câncer de mama, a vacina no câncer de colo de útero. Então, é uma forma de prevenir o desenvolvimento. E aí a gente tem a prevenção secundária, um exemplo do câncer de colo uterino, que é o Papa Nicolau, para a gente fazer o diagnóstico precoce. Então, aí a gente fala de diagnóstico precoce. No caso do câncer de mama, seria a mamografia, que é o único exame capaz de detectar a doença no comecinho. Exatamente. Né? Então, é o exame que a gente tem preventivo para a gente diagnosticar a doença numa fase que ela ainda não é palpável. Então, assim, é super importante a questão da autopalpação, né? Mas, antes disso, a mamografia a gente vai descobrir numa fase que não é palpável, que a doença é muito pequena, que muitas vezes o tratamento vai ser... Então, cada vez que a gente diagnostica a doença numa fase mais inicial, as chances de cura são muito maiores e os tratamentos são menos agressivos. Então, tanto a cirurgia vai ser menor, talvez não vai precisar de uma quimioterapia, tumores maiores geralmente precisam de um tratamento com quimioterapia também. Às vezes, de tão grande, a quimioterapia tem que ser até antes da cirurgia. Então, a gente consegue diminuir o tratamento, fazer um tratamento menos agressivo, menos mutilante, né? Um exemplo, em vez de uma mastectomia, que é a retirada da mama inteira, a gente consegue fazer somente um setor, uma retirada somente do pedaço onde contém o nódulo. Então, é importante a mamografia é extremamente importante para aumentar a chance de cura na medida que a gente descobre uma Em relação à mamografia, ele é um exame indicado para mulheres acima de 50 anos, né? Só que, assim, a doença ela atinge mulheres mais jovens, só que é um exame que não está na rotina delas. Não tem o hábito de fazer uma vez por ano, né?
Quais seriam os sinais de alerta para essas mulheres novas procurarem uma orientação médica? Pelo Ministério da Saúde, a partir de 50, mas a Sociedade de Mastologia recomenda aos 40, anualmente. Tá? Essa é uma grande discussão, né? A questão de a gente pensa em custo populacional, mas, na minha opinião, como oncologista, os 40 anos é muito melhor. O câncer em pacientes jovens, até então, era considerado mais raro, em torno de 10% em mulheres mais jovens. Mas a gente vem cada vez vendo que vem aumentando essa incidência, essa estatística vem mudando. E assim, a gente está esperando dados estatísticos mostrando realmente isso, mas na minha rotina eu já vejo, acho que a gente está notando muito isso. Antes era muito comum a gente ver somente pacientes idosos ou acima de 50 anos. Agora a gente tem paciente de 20 e poucos anos. No caso dessas mulheres que não têm o hábito de fazer mamografia, tem alguns sintomas, uns sinais que alguma coisa está diferente, eu preciso procurar um médico? Sinais de um câncer de mama, né? Então, nodulações, né, durante a autopalpação, tanto na mama quanto na axila, alteração na cor da mama, saída de secreção, então, tanto como água de rocha quanto uma secreção sanguinolenta pode estar associado, mas infelizmente aí já é quando é uma fase um pouco mais avançada. Mulheres que têm um histórico familiar, que tem, inclusive, tem algumas até que já são conhecidas, já tem uma mutação do BRCA por conta desse histórico familiar. Aí a recomendação era fazer uma mamografia mais cedo. Então é sempre importante discutir com o mastologista, inclusive a idade aí em torno dos 25 anos. Nossa, e é importante, eu estava aqui imaginando 35. E aí é importante, inclusive, complementar com a ressonância. Tá? A mama da mulher jovem ela é muito densa, então muitas vezes a mamografia não é suficiente. Aí, na verdade, o autoexame, vamos dizer assim, é uma prática que deve ser implantado na vida da mulher, quanto mais cedo, melhor, né? Sim. Assim, as mães ensinarem as filhas a fazer o autoexame, porque, né, desde quando começou a campanha mesmo Outubro Rosa, a gente vê realmente uma faixa etária um pouco mais avançada. Mas quanto mais cedo aprender, o próprio melhor, corpo, né? Exatamente. Precisa se conhecer, se cuidar, o próprio corpo. A gente vai sentindo quando tem alguma coisa diferente, né? E procurar, né? Procurar ajuda. Assim, procurar ajuda na alteração que você tiver. E quem tem histórico familiar, procurar essa ajuda mais cedo. E, doutora, tem como essa questão do histórico familiar, você estava comentando sobre a mutação, realizar exames relacionados a isso? Sim. Existem exames genéticos, painéis genéticos, né, para a gente poder avaliar que as principais mutações é de BRCA1 e BRCA2. A gente tem várias outras, tá? Inclusive, aqui nessa região, a gente tem muito a síndrome de Li-Fraumeni, que é a mutação do P53. E que seria o que isso? É uma mutação específica que predispõe a diversos tipos de câncer. Aqui nessa região do norte do Paraná, a gente pega muitos pacientes. O câncer geralmente é um câncer extremamente agressivo. Nossa. E ele está relacionado a diversos tipos de câncer, não só ao câncer de mama. Mas, falando mais do câncer de mama, geralmente a mutação BRCA1 e BRCA2, existem painéis genéticos que detectam essas mutações. Infelizmente, o acesso pelo SUS a gente tem um pouco mais de dificuldade, tá? Tem alguns hospitais maiores que tem geneticista também que pode dar essa orientação. E aí essas mulheres, inclusive a gente fala até em mastectomia profilática. Né? A gente viu alguns casos famosos, que nem da Angelina Jolie, né? Exato. Que fizeram. A mãe dela, se eu não me engano, teve câncer de mama. Ela nunca desenvolveu câncer de mama, ela fez o teste, ela tinha mutação do BRCA, e ela fez tudo profilaticamente, antes de desenvolver um câncer. Acho que foi uma morte precoce no caso da mãe dela. Foi bem precoce. E Leia, agora passando para você. Leia, você faz parte, fundadora, vamos dizer assim, né? Fundadora do grupo Amigas do Peito, esse trabalho voluntário incrível que vocês realizam já há alguns anos aqui em Ourinhos, de apoio às mulheres com câncer. Assim, primeiro, queria que você apresentasse, para quem nos está ouvindo, quem está nos assistindo, o grupo, o trabalho de vocês, como que acontece, quem vocês apoiam. Obrigada pelo convite, parabéns pelo programa Entre Elas. Bom, o grupo começou em 2017, né? Eu estava passando por um câncer de mama, uma fase bem difícil, e mais 3 moças também, a gente estava na fase já encerrando o tratamento, fazendo radioterapia. E uma delas me convidou para entrar, vamos montar um grupo? Porque a gente está aqui dentro do hospital, a gente tem visto isso, e nós montamos o grupo Amigas do Peito. E a partir dali a gente foi buscando mulheres que também estavam terminando o tratamento para fazer parte. Então hoje faz 7 anos nós estamos dentro do hospital, né?
das primeiras, isso só ficou eu, né? Então, porque entrou várias, o nosso grupo já passou por várias voluntárias, hoje nós estamos num grupo grande, são 23 mulheres, várias eu acolhi e eu falava para ela assim, você vai estar aqui comigo, vai estar aqui com a gente para fazer parte dessa... Não, eu vou estar sim porque eu quero ajudar, eu vou ser curada, eu quero ajudar. E nosso grupo atua lá dentro hoje, nós temos uma sala de acolhimento, né? É uma sala onde a gente, ela está em reforma, né? Nós estamos terminando e nessa sala a gente tem os nossos projetos, são doados diretamente às pacientes e é uma sala onde a gente acolhe as pacientes. Quando elas recebem o diagnóstico, aí eles, somente paciente que é mais difícil de aceitação, porque não é fácil, aí eles chamam nós e a gente leva ela para essas salas, né? Para essa sala. Ultimamente a gente tem acolhido lá na quimioterapia. Então, quando a enfermeira ou até mesmo os médicos vê que a paciente precisa de um acolhimento, precisa conversar com alguém que já passou por isso, a gente vai lá e acolhe. E assim, eu mesmo, essas últimas semanas, eu acolhi mulheres assim muito desesperadas, com muito medo, porque a gente sabe que, infelizmente, a palavra câncer assusta. A gente tem feito palestra em vários lugares e uma das coisas que eu mais tenho falado é que a gente precisa desmistificar que câncer é uma sentença de morte. E as pessoas são muito desinformadas, infelizmente. As pessoas não querem ouvir, palavra câncer, não. Nem querem nem falar, né? Não, a gente não gosta nem de falar. Mas né? aí o que a gente tem mais falado, somente quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo que o diagnóstico não é a palavra final. Eu falo que Deus, ele é misericordioso, ele deu ao homem para ser médico, né? Hoje aí para ter esses tratamentos, para prolongar a vida da gente. E eu falo muito isso para os pacientes. Então, vamos confiar no médico, confiar no tratamento, confiar em Deus, né? Não é assim, não é se desesperar. Porque tem paciente que fala assim, eu vou morrer e não tem jeito. Calma, não é assim, né? E é isso que é essa campanha que a gente tem feito nesses 7 anos, de levar informação, porque as pessoas não sabem, as pessoas acham que não, é câncer, pronto, eu vou morrer. As pessoas têm medo de falar, têm medo da quimioterapia, né? E a gente sabe que quimioterapia é um tratamento difícil, é muito difícil, não é fácil. Eu, quando acolho uma paciente, eu falo assim, eu queria poder falar para você que é fácil, mas não é fácil. Os sintomas, as reações que ele dá, é difícil. Mas é um dia de cada vez. Eu falo, é um dia de cada vez, né? É um dia de cada vez. Então, hoje as pessoas têm que ter consciência. Eu falo, a gente conhece o corpo da gente. Eu falo, o corpo da gente, ele dá sinais. Eu tenho falado muito. Esse ano, as palestras, a gente tem batido menos assim na tecla muito da doença. A gente tem falado muito sobre a prevenção, sobre o diagnóstico precoce, sobre tratamento, sobre você conhecer seu corpo, sobre o homem entender que ele tem câncer, que o homem tem câncer de mama, ele tem câncer de próstata, de testículo, de reto, de intestino, de pele, então que tem que estar atento, né? Então, até eu falo assim, se eu tô quando tem bastante mulheres, eu falo assim, vocês olham para o xixi de vocês olham quando vocês evacuam, a gente tem que olhar, a gente tem que prestar atenção, porque o corpo ele dá sinais. Porque se há algum sangramento, se há uma diferença de cor, se há uma dor que persiste, algo que você fala assim, isso daqui eu nunca tive, né? Uma mancha. A mulher tem que conhecer sua mama, né? Ela tem que, tomando banho lá, conhecer, se apalpar, ela tem que conhecer seu corpo. Medo de procurar. Isso, então, porque eu vejo muitas pessoas que ficam com medo de alguém adiando. Coisa, e adiando. Então, assim, o primeiro sintoma que a Leia comentou é super importante. Então, um sangramento nas fezes, como ela comentou, pode não ser uma hemorroida. Ou pode ser uma hemorroida, mas pode ter alguma outra coisa associada. Então, acho que é super importante. Tem que tirar aquela questão do quem procura acha. Não, vamos achar, né? Exatamente. E se eu achar, eu vou achar no começo. Sim. Então, que a chance de cura é muito maior. Então, acho que isso que você colocou é muito importante. É isso que a gente tem falado muito. Falado muito nas palestras que a gente tem ido. O medo. Muitas mulheres têm medo de fazer o exame. Tem medo. E eu falo muito assim, olha, a melhor coisa que eu escutei do oncologista, quando ele viu a minha biópsia, foi ele falar para mim, é um carcinoma, é maligno, né? Mas assim, tá no comecinho.
tem 95% de chance de cura. Ai, que bom que não é 5, né? Que é 95. E o que foi mais importante? Eu ter achado meu nódulo um dia à noite deitada, que eu falo muito nas palestras. Eu também nem imaginava. E eu fui sem medo. Um nódulo aqui, nem pensava no câncer, porque a gente não pensa. Né? Eu falo assim, a gente esquece que o telhado da gente é de vidro. Isso. Que de repente amanhã você pode ser acometida a isso. Só que você se prevenir, eu falo que é o primeiro passo. Né? Você não ter medo. É isso que a gente tem falado muito. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Tem que... Eu falo muito, eu acolhi várias pacientes aqui, nesses 7 anos, que chegaram com um tumor imenso. Aí, quando você perguntava para elas, nossa, mas por que você deixou chegar a esse ponto? Ai, eu tinha medo, ai, porque falou isso e falou aquilo, ai, porque eu fui na igreja tal, e mandaram eu pôr uma toalhinha ungida. Eu falei, nossa, mas Deus não é isso. Nós temos os médicos, então você vê que é falta de informação e medo. E o Amigas do Peito faz exatamente esse acolhimento, como você falou. Isso. Né? Porque o diagnóstico do câncer não é uma coisa fácil. A saúde mental fica abalada, né? Sim. Então, o psicológico da mulher, o emocional praticamente... Há 15 dias atrás, eu acolhi uma moça muito desesperada, mas muito menos assim, surtando. Então, quando eu peguei ela lá no corredor e levei ela para a sala, ela chorava muito, ela segurando a minha mão e falou assim, eu vou morrer. E foi falando, deixei ela falar. Quando eu falei assim para ela, calma, olha, quando eu tive câncer, ela falou, se você teve câncer, eu falei, eu tive câncer de mama, igual você, o que você passou, eu já passei. Eu tinha 1000 fantasmas sobre a minha cabeça. E o primeiro deles era, eu vou morrer. Aí eu fui contando tudo que eu passei, todas as minhas histórias e tal. Aí ela foi acalmando, né? Ela ficou uma semana meio em paz. No domingo ela me ligou desesperada, estava deixando a mãe louca. E aí eu fui até ela fazer primeira químio. Eu falei, na sua primeira químio eu vou estar lá. Aí eu cheguei lá e falei, ai, você está aqui. Porque explica pra gente como que é o acesso da Amigas do Peito a esses pacientes, essas pacientes. Então, a gente chega na químio, eu já pego meu puffzinho. É que vocês têm um espaço já lá no hospital, isso, não é? Não, é na químio mesmo, dessa vez, porque a nossa salinha ainda está em reforma. Uhum. Então, eu fui na quimioterapia mesmo. Aí eu peguei o puff, sentei do lado dela. Aí eu falei para ela, é a primeira, né? Ai, Leia, é a primeira. Falei, então... Agora, vamos mudar um pensamento? Você está começando. Então, vamos pensar assim, a cura chegou. Vamos pensar assim? Aí eu falei para ela, nesse dia, eu falei assim, você sabe por quê? Porque a pior doença que tem é que está na cabeça. Porque o seu problema, a sua doença está aí. Ela vai ser tratada, você vai ter vários, né? Você vai passar por várias medicações, por vários tratamentos, mas a pior é da cabeça. Porque se você deixar a sua cabeça te consumir, que você é isso, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, não vai fazer efeito. Você tem que estar bem, você tem que aceitar para ficar mais leve. E muitas vezes a família não tem essa estrutura que Amigas do Peito tem para chegar numa pessoa, numa paciente, né, e dar todo esse suporte. E aí ela fez a segunda. Acompanham nas consultas também. É super interessante. E ela fez a segunda químio agora. Já fiz a segunda, eu fui lá, faz toda quarta-feira eu vou te acompanhar, vou vir aqui toda quarta-feira. Aí quarta-feira eu fui ver ela, e ela estava morrendo, o maior medo dela é porque o médico pediu um monte de exame. E eu falei para ela, mas é normal, é assim. Que bom que pediu, né? Eles pedem um monte de exame, porque se tiver em outro lugar, tá ali, tá no comecinho, é rápido, pensa assim. Aí eu cheguei lá, ela falou assim, ela já fez assim para mim, sabe, se escondeu. Eu falei, tudo bem? Ela falou assim, eu tô com uma vergonha de falar com você. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu tô com medo. Aí o marido dela fala, ela falou assim, eu fiz o exame. Eu falei, e daí? Não deu nada então. Nossa. Fala pra mim, o que valeu o seu sofrimento? Aquele consumismo seu de medo. Nada, né? Não valeu de nada, muito pelo contrário. Só deixou o teu organismo mais estressado. Eu não falei para você confiar? Tem que confiar. Não é assim. O que eu acho bastante interessante também no trabalho de vocês é que vocês mostram muito vida. Sim. As exposições que vocês fazem, a gente olha, é vida. Sim. São sorrisos. É a continuidade, exatamente. Né? Beleza, Beleza, mulheres sorrindo. É a vida. É mostrar que não é uma... Isso que você falou, não é uma sentença de morte. Olha quanta vida nós temos aqui. E eu acho que isso ajuda muito a paciente lá. Um caso
clássico como esse, querendo ou não, é um caso clássico de desespero, Sim. porque a maioria das pessoas não está preparada para não. essa doença, para Ninguém, para receber o ninguém. diagnóstico. E esse trabalho que vocês fazem tão importante lá dentro, vocês colocam vida para dentro das pessoas, dando um exemplo, né? Olha, eu tô aqui, eu passei por isso também. Eu sei que não é fácil, mas você vai conseguir. Pega na mão e vamos junto, né? Sim. E lá dentro, além disso, né, desse trabalho ali de acompanhamento a um que vocês fazem ali, vocês também ajudam até mesmo na questão do lenço, Sim. do cabelo. Conta um pouco pra gente, porque pra mulher é muito impactante, né, doutora? Essa questão do perder os cabelos. Depois até eu vou passar pra doutora, depois você explicar isso, que a gente estava conversando também sobre câncer não é só quimioterapia, né, de tratamento. Tem muitas coisas hoje em dia. Mas nessa questão, como que é o trabalho de vocês lá dentro, desse acolhimento? Esse projeto, né, são vários projetos. Um dos projetos que nós temos é esse do lenço, do turbante, da peruca, né, que a gente doa para as pacientes. Às vezes tem paciente que é meio resistente, mas depois ela é resistente à perda do cabelo, né? Mas a gente sempre foi orientada a nunca dizer para elas, mas o cabelo nasce. Não, a gente tem jeitos de falar, conforme a paciente, a gente tem um jeito de falar para ela entender que realmente o cabelo vai cair e que é assim, mas que é uma fase. Tem como ela ficar bonita, mesmo estando careca. Então, a gente tem o projeto também Sempre Bela, que a gente tira foto dessas mulheres. A gente pega pacientes que desejam tirar foto, a gente tira uma foto dela maquiadas, mesmo que estejam careca, que estejam com o cabelo crescendo, ou que já estejam com o cabelo já grande. Então, a gente leva no salão, ela é arrumada, ela é fotografada, e aí a gente vai fazer a exposição. A gente faz a exposição dessa foto com essas histórias. Que nem, Cuida da autoestima. Isso, né? esse ano a gente, no encerramento, vai ter o encerramento dia 27, que vocês estejam convidadas, dia 27 Obrigada. agora, tem o encerramento lá no Teatro Municipal, vai ser uma coisa muito bonita, e a gente vai expor as fotos de mais 4 desse ano, com as fotos dela e as histórias. E a gente tem o Dia de Rainha, que é um salão aqui em Ourinhos, que ele pega várias pacientes e vai lá, ela tem um Dia de Rainha, onde ela tem um café, onde ela faz as unhas, arruma os cabelos, é maquiada, onde ela se sente um momento assim, opa, eu sou mulher, eu tô aqui, eu posso continuar, eu tenho minha vaidade. A gente tem uma parceria com a Mary Kay doa todo ano um lápis de sobrancelha para elas usarem, sabe? Então é doado esse lápis para ela também. A gente tem hoje o projeto da parte jurídica, onde a gente consegue com que elas tenham medicações de alto custo, tratamento, que hoje tem alguns tratamentos, depois a doutora pode até explicar, uns tratamentos mais específicos a certos tumores, que tem dado muito certo. Então, mas a gente tem essa parte jurídica, que são advogados que nos ajudam e também faz essa doação do trabalho, né? E a gente tem a doação das almofadas, né, terapêutica para a mulher que faz mastectomia e quadrante, né, que elas usam durante o período que estão, né, ali com a cirurgia, com o braço, né, ainda dolorido, se recuperando. E a gente tem a prótese mamária externa, e hoje também a gente tem um projeto das próteses interna também, que a gente, em parceria com o Dr. Leonardo, hoje a gente também doa uma prótese que ela é melhor, né, porque pelo SUS demora muito, e essa prótese ela é mais resistente à rádio, caso a paciente tenha que fazer rádio. Então, a gente também tem doado essa prótese. E a gente hoje a gente abraça tudo, tanto homem quanto mulher. Que a gente tem alguns pacientes homens jovens, que igual a doutora falou, eu que estou há 7 anos dentro do hospital, o que tem me assustado muito é pacientes muito abaixo dos 30 anos. Né? A gente tem paciente com 26, com 29, com câncer de testículo já com metástase. Então, a gente tem ajudado. A gente ajuda muito em questão de alimentação, de medicação, que a gente dá aquele primeiro suporte até conseguir ajuda da RECO, mais ajuda, né? Então, a gente dá esse suporte com cesta básica, com medicação, e fogão, geladeira, colchão, o que precisa. O que precisa hoje a gente tem abraçado, porque ele, somente homem, ele é o provedor da casa. Sim. Né? Então, a gente tem que ajudar. Então, a gente tem ajudado muito nessa questão também. E a gente também precisa de muita ajuda, sabe? Que a comunidade ajude a gente também com o Café com Amor, que é servido no hospital, que a gente sabe que a maioria dos pacientes é do SUS, tem pessoas que chegam que não tem nem o que comer,
Então, a gente faz um café mais reforçado, com umas coisas mais gostosas, porque a gente sabe que não é fácil passar pela quimioterapia, né? E com a cesta básica, né? Que a gente também tem montado e tem doado para pacientes que não têm também não tem essas condições. Então, a gente tenta estar lá dentro e ajudar o máximo possível que a gente pode. Que a gente faz, se pudesse levar para casa, a gente levava. Maravilhoso. E, doutora, a gente falando sobre essa questão dos tratamentos, né? Classicamente, todo mundo fala, quimioterapia, tá com câncer, vai fazer quimioterapia, ou vai fazer radioterapia, mas não é só isso, né? Hoje em dia, a medicina evoluiu, existem vários tipos de tratamento, né? Eu vou só voltando um pouquinho, que eu achei interessante a questão da queda de cabelo e quimioterapia. Gente, não é toda quimio que causa queda de cabelo. Eu acho que é importante reforçar isso, porque tem vários tipos de tumores que o tipo de quimioterapia não leva à queda de cabelo. Por exemplo, câncer de colo retal, a quimioterapia não cai cabelo. Eu até gosto de colocar isso em algumas entrevistas que eu dou, até conto de um caso de uma paciente que raspou o cabelo antes de vir em consulta, com medo de eu falar que ia cair o cabelo. Então, o medo de falar, nossa, vai cair seu cabelo, porque toda quimioterapia a gente explica de todos os efeitos colaterais. Aquele medo, ela raspou o cabelo antes. E na angústia dela, imagina o desespero na hora que eu falar que o protocolo dela não tinha queda de cabelo. Nossa. Então, assim, de tanto o cabelo era importante para ela, o falar que ia ter queda de cabelo... Ela já quis resolver aquele problema antes. De qualquer maneira, então, não é toda a quimioterapia que tem queda de cabelo. As que levam à queda de cabelo, geralmente, é um período. A gente sempre coloca, tem assim, um período, então depois o cabelo volta a crescer. E as meninas também dão todo esse acesso, né, para a mulher se cuidar e ficar bonita do mesmo jeito. E nós temos muitos tratamentos novos. Então, assim, a gente pensa que quimioterapia é o único. Além da quimioterapia, nós temos hormonioterapia, que geralmente é o tratamento mais longo da paciente com câncer de mama. A gente tem diversos tratamentos e cada vez mais vem surgindo outros tratamentos. Um exemplo, a gente, graças a Deus, com o acesso que as meninas têm do jurídico, a gente está conseguindo dar acesso aos pacientes a protocolos que a gente não tem pelo SUS. Então, a gente está falando muito de imunoterapia agora. Não é para todos os tipos de câncer, mas para a grande maioria, cada vez mais, a gente está falando mais da imunoterapia, que é um tratamento para a gente tentar aumentar o nosso sistema imune para que ele ataque a célula com câncer. Tá? Então, não tem queda de cabelo com a imunoterapia, não dá náusea, não dá vômito. Os efeitos colaterais são mais relacionados ao sistema imune que fica mais forte. Então, pode dar alteração, um hipotiroidismo, algumas alterações relacionadas ao sistema imune. Nós temos também outras tecnologias que a gente consegue, uma delas que a gente tem utilizado muito em algumas pacientes com câncer de mama são os ADCs, que são uma tecnologia que a gente consegue, através de uma molécula, a gente consegue colocar uma dose tão alta de quimioterapia. Um exemplo, se a gente infundisse pelo acesso periférico, aquela paciente iria morrer, se a gente colocasse ela dose direto. Seria letal para aquela paciente. A gente consegue altas doses por meio de uma molécula, de uma tecnologia que vai direto no tumor. Então, libera aquele agente quimioterápico direto no tumor. Então, a gente tem uma das mais conhecidas para o câncer de mama, é o trastuzumab deruxtecana. A gente tem já pacientes fazendo esse tratamento. Aqui? Tanto no cenário público quanto no cenário privado. O acesso é difícil, mas cada vez mais a gente está conseguindo aumentar, ampliar esse acesso aos outros pacientes. As meninas têm ajudado bastante. E assim, o tratamento cada vez mais, oncologia, gente, se a gente não estudar, não tem como, porque cada dia muda. Cada dia, um exemplo para melanoma. Antes era um tumor que a gente falava com a família já no diagnóstico de tempo de vida. Agora tem paciente curado com melanoma metastático. Curado. Então, antes a gente falava em doença metastática, a gente já falava em tratamento paliativo. Agora a gente está podendo falar em cura. Então, pacientes estão sendo curados. O tratamento vem mudando drasticamente para todos os tipos de câncer. Câncer de mama, câncer de próstata, todos os tipos mesmo. Doutora, claro que por isso que é importante, né? Sempre que se fizer um exame preventivo, quanto antes no comecinho, menos invasivo é o tratamento. Né? Exatamente isso. Então, a prevenção é importante para a gente tentar reduzir esse tratamento. Então, a maioria dos pacientes, um exemplo com câncer de mama, que é diagnosticado numa fase inicial, um tumor pequeno, não vai precisar passar por uma quimioterapia. É lógico que a gente sempre fala em câncer, a gente pensa que é uma coisa só, câncer de mama. Não, a gente tem diversos tipos de câncer de mama. Sim. A gente tem tumores luminais que expressam receptores. Não são todas as mulheres que vão tomar hormonioterapia. Não são todas as mulheres que vão fazer radioterapia. Não são todas as mulheres que vão fazer quimioterapia.
Então, para cada individualizado o tratamento, para cada mulher. Então, é super individualizado. E para cada tipo, então, a gente vai falar, mas toda vez que a gente pega numa fase inicial, as chances de cura são maiores, independente do tipo dele. E quanto mais agressivo, quanto mais antes você pegar, melhor, ainda mais, né? E, doutora, hoje em dia, o câncer não é uma sentença de morte, né? Tem muita gente com vida, sobrevivendo, passando pelo tratamento e vivendo muitos e muitos anos. A gente precisa também colocar que aqui em Ourinhos temos o que é de melhor, né? Sim. A população tem acesso às técnicas mais modernas. E isso, você sente, por exemplo, lá dentro do hospital, que toda essa gama de possibilidades, isso, querendo ou não, ali já traz mais um alívio. Eles vão conversando, vão falando, olha, conheça tal pessoa que fez o tratamento aqui, ficou bem. Isso vai criando um clima melhor ali dentro do hospital? Não, com certeza. Eu acho que isso é um papel fundamental que as meninas conseguem fazer. Então, de ver que elas estão bem, que elas estão curadas, que elas estão ajudando os outros, eu acho que traz um ânimo a mais para o paciente. É lógico que tem sempre alguém ali com o lado negativo, algum paciente, então, assim, que acaba, né, mais angustiado. Então, o paciente tem que sempre saber e ter essa visão otimista e se espelhar, né, em pacientes que estão curados, que estão tratando, que já estão tratando, que trataram com sucesso. Então, e cada paciente é único, né? Então, a gente tem que... Igual, eu faço o tratamento da hormonoterapia, né? O meu é de 10 anos. Então, quando eu falo assim, eu ainda estou fazendo tratamento, né? De prevenção. Nossa, mas você mas você está fazendo tratamento e você não se preocupa? Eu falei, não. Eu falei, a fase pior já passou, eu quero viver, tô aqui firme. Nossa, mas você... imagina, se fosse eu, não entrava nesse hospital nunca mais. Eu falei, mas por que eu vou, né, negar de falar para aquela pessoa que recebeu um diagnóstico assim, é difícil, mas não é impossível, vamos, né, vamos seguir, vamos buscar, né, com confiança, vamos tratar, fazer o tratamento e tentar ser positivo, o mais positivo possível para tornar o tratamento mais leve, né? Eu falei, eu tomo, eu tenho dores, eu falei assim, as dores foi bom porque me fez fazer atividade física, né? E hoje eu pego no pé de todo mundo fala assim, eu tô tomando anastrozol, mas dá uma dor, eu falei, vai fazer pilates. Não vai se entupir de remédio, vai fazer pilates. Léo, atividade física, tem que fazer atividade física, né? Então, você vê que... Mas elas falam, não, eu vou terminando tudo, eu vou seguir para mim ficar bem também. Falei, porque tem que ficar bem e esquecer e seguir a vida. Eu falo muito, é um dia de cada vez. Porque elas perguntam para mim, eu também faço exame todo ano, eu faço exame, mamografia, eu faço ultrassom de mama, eu faço abdômen, endovaginal, pulmão, faço tudo, todo ano eu tenho que fazer um check-up. Ela falou, mas você não fica com medo? Eu falei, não, eu estou curada. Se eu não pensar assim, né? Mas se de repente... Léia, vários já me perguntaram, e se de repente amanhã você tiver uma recidiva? Eu falei, agora eu sei como tratar. Eu vou tratar e vou seguir, Não dá para viver no IC, né? Sim, eu vou tratar e vou seguir. Né? Mas eu falei, mas eu tô curada, então eu tô aqui. Léia, quem quiser ajudar vocês, ajudar o Grupo Amigas do Peito, tanto em doações quanto em trabalho voluntário mesmo, onde encontra vocês? Vai até o hospital? Lá no hospital, nós estamos lá no hospital. Agora com essa linha a gente está lá todo dia, né? Porque todo dia tem alguém recebendo um diagnóstico, todo dia tem alguém fazendo a quimio pela primeira vez e que precisa de um apoio, né? Porque a primeira coisa que a gente fala para elas é, você não está sozinha, a gente está aqui. Tem a gente, tem as enfermeiras, tem a equipe médica, tem a equipe multidisciplinar que é fantástica, que tem a psicóloga, tem a nutri, né? Tem a fisioterapeuta também. Então, ali todo mundo trabalha para um bem maior, pelo paciente. Eu falo que aqui no hospital tem uma coisa muito diferenciada, que é assim, não é só mais um. Lá mesmo, as meninas lá da quimioterapia, as enfermeiras, elas... aquela é a Maria, aquele é o João, sabe? É um carinho com cada um. E é tão assim que quando elas terminam o tratamento, elas recebem, sabe, lembrancinha, não são esquecidas, porque... Vira uma grande família, é uma coisa, né? humanizada mesmo. Vira uma grande família, né?
E não vou falar que a gente tem, infelizmente a gente tem as perdas, mas graças a Deus, eu falo somente eu que estou ali há mais tempo, nesses 7 anos a gente teve muito mais vitórias do que despedidas. E isso que é importante. E é por isso que a gente fala, por isso que a gente faz muito essa campanha, não só Outubro Rosa, mas o ano inteiro, é que é pela prevenção mesmo, pelo diagnóstico precoce. Lógico, a gente não quer que ninguém esteja lá, a gente não quer que ninguém tenha que passar pelo hospital, mas, né, a gente não sabe. Mas se de repente foi acometido por essa doença, mas esteja no comecinho, que não tenha medo, né? Não tenha medo. Não tenha medo. Vá procurar mesmo, né, para poder estar aí fazendo o seu tratamento e sem tanto sofrimento, porque a gente sabe, né, que o diagnóstico, quando ele vem mais avançado, a gente sabe que é mais difícil, né? E a gente fica torcendo para que a paciente já não tenha mais metástase, né? É uma coisa que a gente torce muito quando a gente sabe, está bem avançado, né? Porque a gente sabe como é que é. Mesmo a gente sabendo, né, doutora, que hoje, mesmo com metástase, tem muito tratamento que prolonga mais a vida, né? Maravilha. Doutora, para a gente finalizar... Eu só tenho que agradecer a presença de vocês com essas informações importantes. É como a Léa está citando agora, né? Não pode ter medo. Porque eu acho assim, que todo mundo fala, Outubro Rosa de novo, todo mundo já sabe, a prevenção do câncer, todo mundo sabe, mas acho que de 5 mulheres que sabem, 2 vão tirar um tempinho no ano e vão se cuidar. Sim. Então, acho que ações como essas que a gente faz aqui agora, hoje, falando, repetindo, reforçando, vamos se cuidar, precisa para que aumente o número de mulheres que estão parando para se cuidar um pouquinho, né? Sim. Não, sim. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que fica essa mensagem mesmo. Eu falo, a mensagem que eu deixo para vocês, em todo lugar que eu estou passando Outubro Rosa, é assim, não descuide da sua vida, da sua saúde, ela é preciosa. Não tenham medo, porque câncer não é uma sentença de morte. Maravilha, doutora. Puder deixar uma mensagem também final aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo a respeito da prevenção? Queria agradecer vocês novamente. Eu acho que é super bonito isso que vocês estão colocando. Eu acho que a informação é a principal maneira da gente chegar, da gente cuidar. Eu acho que cuidar vai além a gente precisa saber, vai além do tratamento. O cuidar não é só tratar. Eu acho que a prevenção é a melhor forma de tratamento. É clichê, mas realmente porque a gente, descobrindo numa fase inicial, as chances de cura são muito maiores e o tratamento é muito menos agressivo. E eu acho que a prevenção é o caminho. Obrigada, Fer, por estar aqui. Obrigada a todos. Obrigada a vocês, parabéns para vocês que estão ali na linha de frente, todos os dias, salvando vidas. O que vocês fazem? Vocês salvam vidas. E isso é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Muito obrigada por vocês existirem aqui para Ourinhos. Obrigada. E você que está nos assistindo ou nos ouvindo, obrigada por ter nos acompanhado neste 2º episódio do nosso Entre Elas, o podcast da Procuradoria da Mulher da Câmara de Ourinhos. E até o próximo episódio.